E o terceiro momento é a fase da internacionalização, que aí é quando vem as multinacionais. O Brasil termina a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vieram as multinacionais, porque aqui, como citei início, o governo do Juscelino Kubitschek, o plano de metas, aquela história do rápido crescimento do Brasil, né? O Brasil deveria crescer em 5 anos o que cresceria em 50, há grandes investimentos em transporte, energia, comunicação, há uma abertura para o capital estrangeiro e chega grandes empréstimos aqui no Brasil. E aí o Brasil tem um saldo de qualidade e é aí que nós temos o surgimento da indústria de bens de consumo. É bom que vocês não confundam isso. Com Vargas, nós tivemos nacionalização da indústria e indústria de base. Com o Juscelino, nós tivemos internacionalização da indústria, as multinacionais, e desenvolvimento do setor de bens de consumo. Inclusive o setor que cresce de maneira esplendosa a partir desse momento é o automobilístico aqui no Brasil, por isso a expansão das rodovias. E a divisão da atividade industrial no Brasil. Então o Brasil teve uma fase de concentração e uma fase que nós vivemos hoje, que é a descentralização industrial. Por que uma fase de concentração? Porque nós passamos um bom período com a nossa industrialização concentrada na região sudeste. As fábricas eram São Paulo e Rio de Janeiro. O resto do Brasil era agrícola. Por que a industrialização brasileira começou no sudeste? Por causa do café, não esqueçam isso. O café montou uma infraestrutura, ferrovias, portos, trouxe os imigrantes. E aí a indústria brasileira, quando começou na região que estava mais estruturada, que era o sudeste. Então, durante muito tempo, os anos 30, 40, 50, 60, concentração industrial. Nos anos 70, a região sudeste começa a saturar. Então as fábricas começam a procurar outras regiões que tenham aqueles fatores locacionais que eu falei ali naquela hora. Mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor. E aí começaram a migrar para a região sul, depois para o nordeste. Nos anos 70 era muita procura pelo sul. Nos anos 80 a industrialização veio para o nordeste. Vai ser criada em 1967 a Zona Franca de Manaus. Depois vamos ter a fundação de Brasília, em 1960, que vai trazer empresas para o centro-oeste. Então, hoje o Brasil vive uma desconcentração, uma descentralização industrial. Então, hoje nós temos indústrias no Brasil em todas as 5 regiões. Agora, quem ainda comanda, quem mais produz, quem mais gera empregos na área industrial ainda é o Sudeste. O Sudeste não perdeu ainda o comando, mas não é apenas a única região. E aqui eu coloco de vermelho alguns fatores que fizeram as empresas saírem da região Sudeste. A guerra fiscal entre os estados, isso quer dizer o quê? Outros estados em outras regiões fora do Sudeste começaram a oferecer disponibilidade de água, isenção de impostos, mão de obra barata, matéria-prima, começaram a investir em transportes para trazer empresas. Aí começou a ter uma briga de quem ofereceria mais essa infraestrutura. Tivemos a procura por novos fatores locacionais, como eu já falei. As fábricas começaram a procurar regiões que também poderiam ser lucrativas. E a interiorização da atividade industrial, que é outra característica. O Brasil hoje ele vive 2 características industriais, é importante para a prova. Primeiro, nós tivemos a descentralização. O que foi a descentralização? Foram as fábricas saírem da região sudeste e ir para as outras regiões. Hoje nós temos uma interiorização. O que é isso? As fábricas estão saindo das capitais, estão indo para as regiões metropolitanas e para os interiores. Você vê que a cidade de Fortaleza não é mais um polo industrial, Francisco Sá, leste-oeste, não. Hoje é a região metropolitana de Fortaleza, hoje industrialização é o Cariri, é Sobral, é Quixadá. Então, as cidades, as capitais, estão vivendo muito mais do setor terciário, comércio e serviços, e as fábricas estão se deslocando. Porque o mais complicado para as fábricas nas grandes capitais é a mobilidade, é o transporte. Já pensou uma cidade como São Paulo, engarrafamento de horas, e você circulando caminhões? O trânsito de Fortaleza circulando caminhões. Por que construir o Porto do Pecém? Descentralizar a área portuária. Por que o investimento como o Açude do Castanhão, investimento em água para a porção centro-sul do estado, do Ceará, que é onde tem muitas fábricas se instalando. Então vivemos hoje essa interiorização.
Primeiro nós saímos do Sudeste, hoje nós estamos saindo das capitais, a atividade industrial. Então são características novas, né, do momento atual. Tem assim, uma indústria é importante para um país, porque houve as privatizações, né, no Brasil. Privatizações foi um processo mundial, pessoal. Privatizações nos anos 90 foi o fim da velha ordem. A velha ordem mundial termina em 91, acaba o socialismo, então é colocada em prática a política neoliberal. E o neoliberalismo, ele prega a ausência do Estado, livre iniciativa de mercado. Então os países como o Brasil, que ainda tinha grande investimento do Estado na atividade de produção, foi muito pressionado pelo FMI, pelo Banco Mundial, para poder privatizar esse setor. Nós privatizamos o setor de comunicação, nós estamos privatizando o setor de transporte e privatizamos também as fábricas. E ao mesmo tempo, nos anos 90, coincidiu o Plano Real, né? O Plano Real começa em 94, era necessário uma reserva de capital para bancar o início do Plano Real, e uma boa parte desse dinheiro veio das vendas das nossas empresas aqui no Brasil. Então, hoje o mundo todo vive esse processo de privatização das empresas. É a política capitalista de hoje, neoliberal que nós vivemos. Na página 80, vamos pegar aqui a questão 4, pronto, fala de Revolução Industrial. Ela diz assim: a segunda Revolução Industrial, ocorrida fundamentalmente a partir da terceira década do século XIX, provocou profundas transformações no sistema capitalista de produção. Sobre este fato histórico, é incorreto afirmar o que foi que a segunda Revolução Industrial ela não provocou. Ela não provocou o que está na letra D de dado. Por quê? Porque a letra D diz assim: os principais setores da segunda Revolução Industrial foram o têxtil e o metalúrgico. Indústria têxtil, ela foi da primeira Revolução Industrial. Da segunda Revolução Industrial, qual foi a área principal? A automobilística. Então, não foi a indústria têxtil. Aí seria o erro. E a questão seguinte diz assim: para produzir modernamente essas indústrias, convocam outros atores para participar de suas ações hegemônicas, levados desse modo a agir segundo uma lógica subordinada e da firma global. Nos lugares escolhidos, tudo é permeado por um discurso sobre o desenvolvimento. Nada se fala sobre a robotização do setor e a drenagem dos cofres públicos para essas implantações industriais. O texto apresenta estratégias de descentralização das indústrias. Quem mais faz isso hoje? Quem mais produz o seu produto em vários lugares do mundo, com etapas diferenciadas, é o setor automobilístico. Então a correta é a letra A. Um carro que você compra hoje da Ford, por exemplo, peças do motor vêm dos Estados Unidos, uma parte vem da Romênia, outra parte vem da Polônia, outra parte vem da Alemanha. Letra E, eu falei A, foi letra E, me desculpe, automobilística. Tá? Aí nessa sequência vem energia, que é uma ligação direta com a indústria. Tá? Como eu falei no início, a atividade industrial ela requer energia. Primeira revolução industrial já foi o uso da água e depois o uso do carvão. Segunda revolução, o petróleo. Terceira revolução é que nós não conseguimos ainda substituir o petróleo. Né? O petróleo ainda é o produto, em certa forma, insubstituível. O petróleo hoje acabando, nós teríamos um colapso mundial. Por mais que tenha surgido outros meios energéticos alternativos. Mas nenhum ainda é capaz de substituir de vez a indústria automobilística. Um conceito de energia, né, é a capacidade de realizar trabalho. Essa capacidade pode ser força muscular, força animal, tração animal, mas a partir das indústrias nós tivemos máquinas, nós tivemos a maquinofatura. Com a maquinofatura é necessário fontes de energia para a máquina funcionar. Então por isso a procura de energia com fontes tradicionais ou alternativas, né, que seria a divisão de hoje. Nós temos aqui alguns exemplos de fontes renováveis. A água ela se renova pelo ciclo hidrológico, evapotranspiração, precipitação, o vento, o mar. A biomassa, quem não lembra mais o que é, são que você usa para os biodigestores, restos de matéria orgânica, que vai se transformar em metano e pode gerar energia elétrica, inclusive, e a energia que vem do sol. E as fontes que não se renovam. O carvão é incrível, né? O carvão é uma fonte energética do século XVIII e que ainda é usada em pleno século XXI. Extremamente poluidor,
extremamente danoso para a atmosfera, difícil na sua extração, mas ainda é muito importante. O petróleo, que é a fonte que vai surgir no final do século XIX, foi a fonte do século XX, ainda é do século XXI. Está difícil de poder substituí-la. O xisto betuminoso, que é um tipo de rocha sedimentar, que você libera o betume dessa rocha com o seu aquecimento, e você pode produzir petróleo a partir do xisto, mas é um combustível fóssil também. O urânio e o tório, que serve para energia nuclear. Aí são os meios, né, que não se renovam. Utilizou, porque você pode dividir as fontes em tradicionais e alternativas, renováveis e não renováveis. Só o que se fala, né, de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, são duas coisas diferentes, né? O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu na Eco 92. Há autores que até questionam, porque tem autores que dizem assim, como é que pode ter desenvolvimento e ser sustentável ao mesmo tempo? Porque todo desenvolvimento traz impactos no meio ambiente, né? Mas a promessa do desenvolvimento sustentável é você progredir de maneira ecologicamente correta, tentando reduzir os impactos. Essa era a promessa. E a sustentabilidade é um conceito que vai surgir na Rio+10, 10 anos depois da Eco 92 e há 10 anos atrás, que prega a durabilidade. É você investir, produzir, mas é algo que dure, que tenha durabilidade. Então é você promover uma duração dos recursos. Inclusive, o conceito de sustentabilidade, não pensem só em natureza não, viu? Porque nós temos 4 aspectos da sustentabilidade. Nós temos a sustentabilidade natural, lógico, é a preservação da natureza. Nós temos a sustentabilidade cultural, que é onde os projetos se instalam, eles têm que respeitar a cultura do local. Você tem a sustentabilidade econômica, porque todo projeto ele tem que ter viabilidade financeira para ser mantido. E você tem a sustentabilidade política institucional, porque aí entra as políticas públicas, as políticas por parte do governo federal, estadual, municipal, para que tenha também durabilidade. Então, sustentabilidade é um negócio muito amplo, né? Porque envolve natureza, cultura, economia e política. E a energia mexe com tudo isso. Aí vem os conceitos de energia. Primeiro, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, né? São os grandes combustíveis. Os combustíveis fósseis, carvão da primeira revolução, petróleo da segunda revolução industrial e o gás natural, que é um produto já do século XX, mas um produto também que traz danos para o meio ambiente. O grande problema dos combustíveis fósseis é exatamente o dano atmosférico. Quando você queima, você está retirando carbono do subsolo e você está pondo esse carbono na atmosfera. Nós temos carbono no planeta de maneira equilibrada. O problema é que você retira carbono da atmosfera através da fotossíntese. E você repõe ele de volta quando você retira ele do subsolo. Hoje nós estamos lançando mais carbono na atmosfera do que conseguindo tirá-lo. Porque nós temos o desmatamento. Então a retirada das florestas, a destruição das florestas, retira o principal componente que poderia retirar esse excesso de carbono da atmosfera. Carbono esse que teve um aumento a partir das revoluções industriais, que a gente falou agora. O mundo passou a ser diferente na utilização dos recursos naturais a partir da primeira revolução, usando o carvão. Aí na segunda revolução, usando o petróleo. E na terceira revolução ainda estamos usando o petróleo, porque o automóvel, por exemplo, hoje, que ainda é um bem de consumo altamente procurado, utiliza derivados do petróleo. Tá? A nível de recursos naturais, o carvão, petróleo e gás pode ser usado também na geração de energia das termoelétricas, né? Que no Brasil é o segundo mais usado. O petróleo no Brasil, a Petrobras foi a empresa pioneira. A Petrobras foi criada no governo de Vargas em 53, seu segundo mandato, uma empresa nacional. Hoje é uma empresa mista, é uma empresa que tem capital nacional e privado nela, ela é inclusive uma grande multinacional, que teve uma descoberta fabulosa, alguns anos atrás, que chamou a atenção do mundo, que foi a descoberta da camada de pré-sal. Além da Petrobras já ser pioneira na perfuração de petróleo em águas profundas, nós também somos pioneiros na perfuração de áreas profundas, né, que é além da camada de sal. Aqui nós temos na sequência as grandes áreas produtoras de petróleo do Brasil. O destaque é o Rio de Janeiro, com a Bacia de Campos, é responsável por mais de 70% do petróleo nacional, acompanhado pelo Rio Grande do Norte e pela Bahia. O Rio Grande do Norte é o estado que mais extrai petróleo em terra.
Mas o nosso petróleo, no geral, ele é mais extraído em mar, é mais nas plataformas. Aí o destaque do Rio de Janeiro. É exatamente desse petróleo que veio a descoberta do pré-sal. A camada do pré-sal, ela se estende hoje de Santa Catarina até quase o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina até o Espírito Santo. Então pegando ali Rio de Janeiro, o litoral do Rio de Janeiro, porque já era a área do petróleo. A camada do pré-sal, o que é que teve de fabuloso nessa camada? Assim, fazendo bem rápido sobre ela. Nós começamos a perfurar petróleo depois da camada de sal. O normal era a gente furar a camada de sedimento, que era uma perfuração em média de 2 quilômetros. Chegava na camada de pós-sal, ninguém furava. Então a Petrobras começou uma perfuração na camada de pós-sal, depois começou a furar a camada de sal, depois começou a furar a camada de pré-sal para chegar no petróleo, porque o pré-sal é lá embaixo, viu? O pré-sal é voltando, é pré-sal, sal, pós-sal, sedimento e tem o mar. Que tudo indica que essa camada de sal tenha sido formada pela separação dos continentes. Nós tivemos aquela teoria da Pangeia, que a América do Sul já foi junta com a África. Quando houve a separação dos continentes, vai surgir o Atlântico. Existe uma lavagem das rochas, uma salinização. Esse sal que se solidificou armazenou sedimentos, que é o petróleo de hoje. Só que a dificuldade era chegar até lá. Porque nós saímos de uma perfuração de 2 quilômetros com uma perfuração superior a 7 quilômetros. Nós estamos perfurando camadas até de 8 quilômetros. Então nós mais do que dobramos essa perfuração. Então o Brasil foi destaque porque o Brasil foi o país pioneiro. Petróleo você tem que dominar 3 etapas. Você tem que dominar pesquisa, extração e refino. O Brasil hoje domina pesquisa. Tanto é que nós encontramos o nosso petróleo, a camada de pré-sal, dominamos extração, nós extraímos o nosso petróleo, nós não dominamos ainda o nosso refino. Tanto é que o Brasil compra combustíveis, porque o que nós refinamos não é suficiente para a demanda do país. A promessa da Petrobras para os próximos anos é ficar autossuficiente também no refino. A camada de pré-sal, de fato, é um investimento com parceria de outros países. Estamos leiloando os poços, até porque a extração não dá para ser feita apenas pelo governo brasileiro. Aqui nós temos uma visão da camada de pré-sal, pronto, ali, ó, o oceano, vocês estão vendo, a camada de pós-sal, a camada de sal, a camada de pré-sal, para depois chegar no petróleo. Então, não é, a gente fala pré-sal, a gente pensa que vai furar só uma camada, né? A gente vai furar só o pré-sal. Para a gente chegar lá no pré-sal, você tem que furar aí em torno de 6 quilômetros de perfuração. Fora a questão do trecho marítimo, que você equilibrar. Então, o grande desafio do pré-sal hoje é retirar esse petróleo. Porque encontrar, nós encontramos essa camada de pré-sal. O Brasil sempre vem aparecendo com projetos pioneiros na área de energia. Olha, nos anos 70 nós aparecemos com o Proálcool. Foi uma inovação. Nós desenvolvemos um motor que ia usar um combustível que não vinha do petróleo, né, que vem do etanol, da cana-de-açúcar. Aí nos anos 90 nós aparecemos com biodiesel. Você tem um combustível que vem da mamona, que vem do girassol, vem da soja, foi inovação tecnológica. E agora o Brasil aparece com pré-sal. Então o Brasil sempre, até alguém me perguntou aqui no começo, a questão tecnológica. O Brasil tem inovação tecnológica. A pesquisa do pré-sal é nossa, a pesquisa do Proálcool é nossa. Hoje a Europa usa um projeto parecido com o nosso do Proálcool, usando beterraba. A Rússia usa também assim, o eucalipto. Os americanos o milho. Mas quem descobriu o combustível vindo da agricultura fomos nós. Quem descobriu o pré-sal fomos nós. Então o Brasil sim, em alguns setores nós não temos ainda controle tecnológico, nós dependemos dos outros. Mas em muitos setores o Brasil é referência tecnológica mundial. Por isso aqueles quesitos do começo da aula.